Estamos vivendo a Semana Santa. Cada dia desta semana, focando, lendo um dos capítulos finais do Evangelho de Marcos. Eu convido você para ler comigo hoje o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Caminhando com Jesus nos seus últimos dias, chegando a Jerusalém para a crucificação. Ontem lemos o capítulo 12, domingo lemos o capítulo 11 e hoje o capítulo 13. A ênfase do capítulo 13 poderia ser resumida em uma palavra: Jesus dizendo aos seus discípulos e a cada um de nós: estejam alertas, sejam atentos. Jesus está com os discípulos agora de volta a Jerusalém, onde ele havia entrado no domingo de Ramos. Depois ele voltou para dormir em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E agora, na terça-feira, Jesus volta a Jerusalém. E quando eles estavam olhando e passando perto, na verdade, do templo, alguns dos discípulos disseram: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Jesus toma esta expressão dos discípulos para trazer durante toda a sua fala, que está descrita no capítulo 13, esta palavra de alerta, este desafio, esse convite a uma atenção redobrada. Os discípulos, quando olham para as construções do templo e dizem para Jesus: que construções magníficas, que pedras tão bem colocadas umas sobre as outras. Eles estão olhando para aquilo que é simplesmente visível, material, temporal. E Jesus os alerta a olhar aquilo que é eterno, aquilo que é o plano divino para a humanidade. O templo, naquele momento, estava representando para os discípulos a religião, os cultos, aquilo que podia ser experimentado no dia a dia, aquilo que era facilmente compreendido, aquilo que podia ser entendido pela mente humana. Os discípulos conheciam o Antigo Testamento e sabiam da história do templo. Sabiam da construção primeira lá com Salomão, como ele foi destruído, depois reconstruído. Então, eles estão dizendo para Jesus, na verdade: Jesus, este templo é o nosso centro. E estão perdendo de vista aquilo que estava, inclusive, por acontecer, para acontecer nos próximos dias. Eles não estavam atentos. E Jesus, então, vai usar esta frase para apontar em outra direção. Nesta semana, nós estamos sendo chamados para olhar na direção da história que Deus começou a fazer e continua fazendo no plano da salvação. A história eterna, a história de Cristo Jesus. Não a história humana, não a história da igreja apenas, não a história das instituições, não a minha história, a minha vida ou a sua, mas a história de Cristo Jesus no plano redentor. E a partir daí, Jesus começa a apontar sinais para os quais eles deveriam estar atentos. E na leitura que estamos fazendo hoje do capítulo 13, vamos ver estes sinais. São muitos. E Jesus está falando sobre aquilo que aconteceria no futuro. Jesus está falando sobre sinais que seriam vistos no céu, na terra, como fome, como perigos, como ameaças, como terremotos. Coisas que iriam acontecer, levando os discípulos a compreender que os seus olhos não deveriam estar naquilo que era terreno, naquilo que era visível,
mas a visão profética do futuro e da história que Cristo escreveria ainda. São muitos os detalhes para os quais eu não vou olhar agora. Você pode fazer isso na leitura. Mas o capítulo 13 traz 37 versículos. E Jesus termina estes versículos dizendo uma palavra: vigiem. É assim que ele termina o capítulo 14, esta parte do dia de terça-feira, preparando para a sua morte. Eu convido você na Páscoa, nesta Semana Santa, a olhar para a sua vida e perguntar quais são as áreas, quais são as situações na minha vida que eu não estou atento, que eu não estou atento a fazer a vontade de Jesus, que eu não estou dando atenção para conhecer o que é que Deus quer nesta ou naquela situação para a minha vida. Talvez uma desatenção à sua vida espiritual, ao seu tempo de oração, ao seu tempo de leitura da Bíblia, à dedicação para uma vida de santificação, para uma vida de consagração a Deus e também para cuidar das pessoas com quem você se relaciona. Jesus diz para você e para mim hoje: enquanto você se prepara para a Páscoa, vigie, preste atenção naquilo que eu estou fazendo, diz Jesus para nós hoje. Não sejamos como aqueles discípulos que olharam para o que era temporal e gastaram a sua energia apenas para observar o templo, quando deveriam estar olhando para Jesus e para aquilo que Jesus estava lhes ensinando. Esse é o convite deste dia da terça-feira. Leia o capítulo 13, medite e peça para o Espírito Santo trazer clareza na sua mente e no seu coração, onde deve haver mais vigilância, atenção e cuidado. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a nossa semana.